Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, existe uma tentação no coração do homem marcado pelo pecado original, no coração do cristão, do católico, mas marcado pelo pecado original, que ainda não foi purificado suficientemente, de querer seguir Jesus, mas sem se comprometer tanto. De querer seguir Jesus, mas sem cruz. De querer seguir Jesus, mas para ter sucesso, prosperidade, vida boa, ser vitorioso. E vitorioso no sentido mais mundano que essa palavra possa significar. Isto é, quer seguir Jesus, mas sem sofrer. E esta tentação, meus santos, existe no coração de todo cristão que ainda não foi purificado suficientemente. Isto é, sempre haverá. Naqueles que ainda estão no início da caminhada, muito fortemente. Mas esse vermezinho estará ali, comichando. Esta semente estará lá ainda, no coração de todo cristão. E por isso que temos que estar atentos, para que não nos tornemos inimigos da cruz. Pois bem, diz o relato hoje, no dia de São Tiago, maior, São Tiago, irmão de São João, evangelista, São Tiago, filho de Zebedeu, que foi purificado. Lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, diz, né, que Herodes Agripa mandou degolar, decapitar São Tiago. Então ele morreu por nosso Senhor. O seu amor se tornou verdadeiro. Esse Herodes Agripa, ele é neto daquele Herodes que perseguiu Jesus por ocasião do seu nascimento. Ele é filho
daquele Herodes que estava presente no julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o avô, o pai e o neto. O neto foi quem mandou decapitar São Tiago. Pois bem, mas no início, São Tiago que morreu por nosso Senhor, que o amou de verdade, no início não era assim. O seu amor era ainda muito imperfeito. A sua adesão era ainda muito interesseira. Ele estava de olho naquilo que Jesus Cristo poderia conseguir para ele. E aqui, meus irmãos, nós podemos de alguma maneira colocar o nosso coração e ver que existe alguma semelhança. Existe algo desse coração interesseiro em nós. Existe algo deste coração que ama Jesus, mas que não está disposto a sofrer por Jesus. Então hoje é dia, é sempre dia. Mas hoje, de uma maneira especial, de pedir a Deus, por intercessão de São Tiago, essa graça de seguir Jesus e de amar Jesus, de aderir a Jesus, mesmo com o derramamento do nosso sangue, significando aqui, mesmo com o nosso sofrimento. Pois bem, diz então que eles mandam a mãe. Vai lá, mãe, pede por nós. E Jesus vai desmascarar essa malandragem dos dois, de Tiago e de João. Diz que a mãe ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Isto é, fez uma oração. E uma oração aparentemente, exteriormente bela. Ela se ajoelhou. Ela pediu. Ela foi humilde. Nós às vezes fazemos orações assim. Aparentemente humildes, mas que desagradam profundamente nosso Senhor, porque são orações feitas fora do Espírito de Jesus. Pedimos coisas inadequadas, pedimos movidos pelas nossas paixões, pelo nosso egoísmo, pelos nossos interesses, não pelo amor verdadeiro. Então ela se ajoelha e Jesus pergunta: o que tu queres? Ele já sabia. O que tu queres? Estou de olho em você. O que tu queres? E ela responde: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, já tirou a mulher da jogada. Jesus então respondeu-lhes. Jesus se voltou para eles. Vocês é que querem isso. Colocaram a pobrezinha da mãe para pedir. Vocês é que querem. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Nem sabiam o que estavam respondendo. Tão afoitos. Jesus pergunta se vocês podem beber do cálice. Eles pensaram, sei lá, um cálice de glória, né? Um cálice da majestade. Então o rei com o seu cálice, eu vou compartilhar do cálice dele quando for rei. Podemos? Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles aos quais ele os preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram também irritados, porque eles queriam a mesma coisa. Percebe aqui, meus irmãos, esta tentação, repito, porque ela está presente no nosso coração. Nós queremos seguir Jesus, mas sem muito sacrifício, sem muita renúncia. Eu conversava ontem com uma pessoa, falando das suas dificuldades na vida, e eu falando que Deus nos quer a todos no céu, Deus quer a salvação de todos nós. E a pessoa, com muita sinceridade, disse assim:
Mas por que Deus então já nos criou já no céu? Por que tem que passar por essa batalha aqui na terra? Isto é, essa tentação de que eu quero ir para o céu, mas eu quero sem sacrifício. Eu quero ir para o céu, mas eu quero sem sofrer. Vamos dizer de outra maneira? Eu quero ir para o céu, mas sem amar. Eu não quero amar. Porque amar dói. Eu quero ir para o céu, mas eu quero ter comunhão com Jesus, mas apenas com uma parte de Jesus. Com Jesus glorioso. Não quero ter comunhão com Jesus crucificado. Mas Jesus é um só. Se eu quero ter comunhão com Jesus no céu, eu preciso ter comunhão com Jesus na terra. Não é para isso que nós fazemos comunhão, recebendo a Eucaristia? Não é por isso que nós conhecemos a sua palavra, para ter comunhão com os sentimentos de Jesus? Isto é, quando Jesus entrou no mundo, ele diz o quê? Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Vamos dizer de outra maneira? Se você perguntasse ao menino da manjedoura, o que é que você veio fazer aqui, menino? Ele ia responder, vim morrer por você. Vim morrer por você. Jesus veio para nos amar e nos amar até a morte. Se nós queremos ter comunhão com Jesus, nós precisamos estar dispostos a amar dessa maneira. Assim foi o seu serviço, o serviço de Jesus, assim deve ser o nosso também. Não é isso o que Jesus diz quando faz a repreensão agora a todos? Jesus diz, olha, os grandes do mundo querem a glória do mundo, a glória mundana. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Como é que ele diz aqui exatamente? Versículo 26. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Como? Morrendo em resgate de muitos. Foi assim, foi para isso que ele veio. Nisto consistiu o seu serviço. O resto foi apenas expressão deste seu serviço, morrer por nós. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu, quando ouço isso que estou falando, quando leio isso que meus olhos contemplam, só me vem uma súplica, Senhor, dá-me a graça, porque eu sou incapaz de amar assim. E nós precisamos compreender que somos incapazes de amar assim, para que não nutramos em nós a falsa pretensão de, é óbvio, é claro, é isso mesmo, e eu estou vivendo isso. Será mesmo? Isso é, precisamos reconhecer que nós somos incapazes, que nós não temos esta força em nós. Mas peçamos, Ele quer nos dar. O Senhor quer que nós o amemos. O Senhor quer que nós também façamos o nosso serviço de amor. Veja a primeira leitura. São Paulo falando sobre isso. Primeiro, ele reconhece de que ele é um vaso de barro. De que ele por ele mesmo, ele não consegue isso. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Aí ele começa agora a dizer um monte de coisa pelas quais ele está passando, um monte de sofrimento por causa de Jesus. Ele está amando Jesus. E este é o serviço dele para os irmãos. Ele vai dizer, e tudo isso eu estou sofrendo por causa de vós. E tudo isso é por causa de vós. Isto é, ele se une a Jesus, amando Jesus, sofrendo como Jesus,
E assim como Jesus isso fez por nós, ele o mesmo faz. Ele faz também semelhante. Ele está tão unido a Jesus que é muito parecido com Jesus. Ora, se nós queremos estar no céu, na comunhão perfeita, completa com Jesus no céu, precisamos querer ser semelhantes a Ele aqui na terra. E aqui na terra, a nossa assimilação a Jesus, o crescimento da nossa semelhança a Jesus passa impreterivelmente pela cruz. Se nós não queremos cruz, nós seremos parecidos com o diabo, não com Jesus. Entende, meus santos? Mas eu compreendo vocês. Quando você ouve isso, você diz: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Para ser parecido com Jesus, eu tenho que me crucificar com Ele. Eu não consigo, eu vou enlouquecer. Isso já me dá pavor só de imaginar. Sim, nós somos vasos de barro. Nós somos frágeis, nós não damos conta. Então nós precisamos pedir a Jesus que Ele venha e realize essa obra em nós. Que Ele nos dê uma sabedoria tão grande que nós vejamos como é bom a configuração a Ele já aqui na terra. E que isso nos garantirá a felicidade perfeita e eterna no céu. E que isso redundará em salvação para muitas pessoas. Quando você se configura a Cristo para a sua salvação, você leva muitos outros com você. Ouça aqui São Paulo. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. É um homem sofrido, mas não um homem desesperado. É um homem sofrido, mas não um homem amargurado. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus. Veja aqui, é um homem configurado a Cristo e a Cristo crucificado. Eu carrego no meu corpo os sinais da crucifixão de Jesus. Para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Eu carrego as suas chagas para que a sua glória se manifeste na minha vida. De fato, nós os vivos somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus seja manifestada na nossa natureza mortal. Então, eu estou sofrendo. A morte de Jesus está se manifestando na minha carne, mas a vida de Jesus também se manifestará. Então, não é um homem sofrido, mas não é um homem desesperado. Continua. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme está escrito: eu creio, por isso falei, nós também cremos, por isso também falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também. Olha aqui a sua esperança. Nós seremos ressuscitados. Aquele, o Pai, que ressuscitou Jesus, nos ressuscitará também. E nos colocará ao seu lado. A glória tão desejada por São Tiago e São João. Nós seremos colocados ao lado de Jesus, se bebermos o seu cálice. Para que, e tudo isso, versículo 15, e tudo isso por causa de vós. Ele fala para os seus ouvintes, para que a abundância da graça, em um número maior de pessoas, faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Meus irmãos, que nós hoje então peçamos a nosso Senhor, não exatamente o primeiro lugar à direita e o primeiro lugar à esquerda. Se nós bebermos o seu cálice, nós estaremos do seu lado.
nós desfrutaremos da sua glória. Peçamos a nosso Senhor que tire do nosso coração todo medo incrédulo, todo medo de quem não tem fé da cruz de nosso Senhor e coloque no nosso coração a certeza, a esperança, a determinação dos santos que não tinham medo de sofrer por nosso Senhor. Por quê? Porque sabiam que a configuração a Cristo crucificado os levava ao céu e a configuração a Cristo ressuscitado redundaria em muitas graças para os nossos irmãos. Que esta fé e esperança estejam firmes em nós, para que a verdadeira caridade em nós possa brotar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.